Provérbios 5, dando sequência aos nossos estudos em Provérbios. Então, Provérbios 5, nós faremos a leitura dos versos de 1 a 6 a princípio e depois do 7 ao 20. Mas de 1 a 6 agora. Diz assim a Escritura: Filho meu, atende à minha sabedoria e à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Essa é apesar de ser o capítulo 5 de Provérbios, mas aqui nós temos como que o oitavo encontro, né? A oitava palestra de Salomão com o seu filho, né? É mais ou menos isso, o oitavo momento de instrução dele para com o seu filho. E esse capítulo está dividido em 3 partes. Nós temos uma parte introdutória de 1 a 6, nós temos a lição do capítulo de 7 a 20, e nós temos uma conclusão nos versos de 20 a 23, tá? Por isso que nós lemos só de 1 a 6, que é a parte introdutória. O título dessa lição, daquilo que Salomão pretendia ensinar aos seus filhos, e o Senhor ensinando a nós, é acerca do perigo e da insensatez dos pecados na área sexual. E ao mesmo tempo, nós veremos a bênção do matrimônio, da castidade. Então, você tem um contraste entre a loucura, né, do adultério, da fornicação e todo tipo de pecado nessa área. E em contrapartida, nós temos a bênção do matrimônio. Então, isso é apresentado nesse capítulo, tá? Bom, os versos de 1 a 6, como eles são versos introdutórios, então eles começam exatamente pela expressão padrão de Provérbios, né? Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Então é um chamado de alerta, é uma convocação para se dar atenção àquilo que será dito, não é? E a ideia aqui, ela não é uma ideia redundante. Eu lembro que quando nós iniciamos Provérbios, eu disse que Provérbios, por ser um estilo poético na poesia hebraica, então nós temos alguns paralelismos, né? Paralelos. E às vezes o paralelismo é feito entre um versículo e outro, ou às vezes o paralelismo está dentro do versículo, aonde você tem uma verdade na primeira parte do verso, e na segunda parte do verso você pode ter uma contradição ou uma afirmação do que foi dito acima. Nesse caso aqui, Salomão usa ele usa a estrutura da poesia para afirmar. Então ele diz: inclina, né, atende a minha sabedoria e inclina então os teus ouvidos à minha inteligência. A ideia não é que ele, em si, possui todo o conhecimento, mas a ideia é que aquilo que ele vai ensinar tem valor. Entende? Essa é a ideia. Por isso que ele faz uma afirmação na parte B do verso. Bom, então o que ele ensina, o que ele está ensinando no capítulo 5, isso tem valor e isso deve então ser ouvido, recebido e apreciado pelo seu filho. Bom, notem um detalhe, principalmente na juventude, e Paulo vai falar sobre isso, né, quando escreve a Timóteo, para fugir das paixões da mocidade.
que são muitas vezes paixões tolas, né? Um período de maior tolice nossa, pela pouca experiência da vida, né? E muitas vezes pelo orgulho de achar que já sabemos de tudo. Então, muitas vezes caímos em algumas ciladas. Mas notem que quando ele diz, aquilo que eu vou lhe dar é algo de valor, há um princípio aqui que não pode ser esquecido por nós, mas às vezes nós o esquecemos. E nesse caso aqui, que é o assunto trata sobre casamento, sobre relação sexual. Então, o princípio é: não subestime o valor daquilo que você possui, não diminua o valor do que você tem, não rebaixe o valor daquilo que já te foi dado. Por quê? Porque é muito comum, pelo fato de estarmos acostumados com o que temos, diminuir o seu valor. E quando isso acontece, então você abre uma porta gigantesca para que outra coisa te seja oferecida como valiosa. E uma vez que isso é oferecido como valioso e você recebe, então significa dizer que se você recebe essa outra coisa, você se abre para a possibilidade de abandonar o que tem em troca daquilo que irá ter. Deu para entender? Então, esse é o princípio aqui, quando ele reafirma o que ele vai dizer, que é algo de valor, né? O que eu vou dar é algo valioso, não pode ser ignorado por vocês, porque se você subestimar, diminuir, rebaixar o valor daquilo que você tem consigo, você se coloca numa posição de fraqueza e numa posição onde a tentação irá lograr êxito, porque te será oferecido alguma coisa que parecerá aos teus olhos como valioso e mais valioso do que o que tem, ok? Bom, isso é aplicado no casamento. É muito comum, e os irmãos já sabem, eu já fiz aqui algumas colocações. É muito comum nos encontros de casais, por exemplo, não está errado em termos momentos assim mais românticos ou momentos assim de lazer, não está errado. O erro é quando tudo que é feito, por exemplo, para falar com casais, gira em torno de os momentos de romance e os momentos de lazer, porque a vida não é assim. Bom, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque infelizmente, até dentro da igreja, aquilo que é odiado no mundo também tem sido mais ou menos odiado na igreja, que é a rotina da vida. Só que a Bíblia diz que a rotina da vida é nela que eu amo verdadeiramente o meu cônjuge, e não nos momentos românticos apenas da vida, ou nos momentos especiais de uma viagem, de um lazer, qualquer coisa do tipo, entendem? Isso é não diminuir o valor daquilo que eu tenho sempre comigo, meu esposo, minha esposa, entendem? Então, quando eu diminuo o valor de estar com ele ou com ela, lavando a louça, comendo, varrendo a casa, numa viagem, se eu diminuo o valor de estar com a pessoa, da minha aliança com ela, eu me abro para a possibilidade de outra coisa valiosa me ser oferecida. E aí a igreja comprou essa ideia também, de ficar oferecendo, entre aspas, uma coisa mais valiosa para os casais do que a própria vida deles, na rotina de casa, podendo amar um ao outro, tanto em momentos bons como difíceis. Deu para entender? É por isso que às vezes nós encontramos pessoas, mesmo cristãs, uns 100 anos de casamento, que se divorcia, e quando você pergunta por quê, é porque ela tem a esperança de ser feliz. Aí a gente se compadece, mas todo mundo quer ser feliz. Mas se você for julgar a história, ouvir a história, você vai ver que aquilo na verdade é uma expressão de egoísmo. Eu diminuí o valor do que eu tinha
em troca de algo que me seria oferecido como mais valioso. Deu para entender, né? Então esse é o perigo que Salomão está advertindo o seu filho. E aí para os nossos jovens, né? Para aqueles que ainda vão casar, a Elô, a Rebeca, o Lucas, o Luca, o Pedro, se eles não aprenderem esse princípio agora, eles não vão casar bem. E por que não vão casar bem? Porque eles vão procurar alguém para viver com eles, olhando o momento em que eles estão. Ou seja, eu dou valor a algumas coisas nesse momento, então eu quero que alguém se encaixe nesse momento. Quando essa etapa de vida passa, aquela pessoa não vai ter valor, e é aí onde você tem o perigo, a porta aberta para um adultério, um divórcio, quando alguém chega na meia-idade, né, quando está mais maduro. Entendem? Então é necessário compreendermos essa verdade para que nós saibamos amar e valorizar aquilo que temos, aquilo que Deus nos deu. Eu estava no encontro de casais, aí eu toquei nesse assunto e alguém comentou alguma coisa lá, né? Assim, mas o outro tem isso, tem aquilo, que são os problemas? Todo mundo tem problema, né? Então eu disse, valorize o seu barrigudinho, que era uma mulher, né? Porque os filmes apresentam sempre um homem esbelto e rico que anda de helicóptero. Então, valorize o seu barrigudinho que anda de bicicleta, porque é esse que vai te amar. O outro vai te usar. Então, valorize o barrigudinho que você vai chegar no fim da vida bem, né? Então, dê valor ao que você tem, ao que está com você, tá? Não diminua o valor do seu cônjuge, beleza? Bom, aí note o seguinte, no verso de número 2, então, ele diz o seguinte: dê valor ao que você tem, não se abra na expectativa de que a nova grama, a grama mais verde, alguma coisa de melhor valor te virá, não é? E você vai conservar a discrição e os teus lábios vão guardar o conhecimento. Então, o que é conservar a discrição? A palavra usada aqui no original hebraico para discrição, ela também poderia ser traduzida como prudência. Então, você vai guardar a prudência. Ora, guardar a prudência significa praticar a prudência na sua vida, no dia a dia. Mas por que o texto está traduzido como discrição? Porque ele está falando de prudência dos lábios. Está falando dessa questão da fala, da prudência dos lábios. Então note que ele diz na parte B do verso: e os teus lábios guardarão o conhecimento. Ou seja, você vai observar, você vai ser prudente na sua fala. Você vai ser prudente na sua fala. Você vai falar de acordo com a sua aliança com Deus e com o seu cônjuge. E aí, há um exemplo na Bíblia sobre um homem que fugiu de um adultério, exatamente usando os seus lábios. Todo mundo conhece a história de José. Ele não era casado, mas ele tinha uma aliança com o Senhor. E essa foi a sua resposta para a tentativa de sedução da sua patroa. Entendem? Então, ele não apenas fugiu do adultério, como ele foi prudente. Ele deu a razão correta, a razão bíblica para fugir do adultério. Muitos casais, por exemplo, têm a sua vida matrimonial fundamentada nos filhos. Está errado. Isso é um erro terrível. Quando os filhos vão embora, acabou o casamento. Está completamente errado. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: meu marido, pelo menos no Nordeste eu ouvia muito isso, meu marido não é nada meu sangue é meus filhos. Que burrice! Eles vão embora e você vai ficar sozinho, se for esse o seu pensamento. Então, o princípio é prudência nos lábios, ou seja, você precisa dar a razão correta para fugir da tentação. Se você não fugir da tentação por uma razão correta, você pode até fugir no primeiro momento, mas no segundo momento você vai cair, porque falta o fundamento
da sua decisão. Deu para entender? Então, o fundamento que ele está dando para o seu filho é que ele precisa guardar, né? Ele precisa manter a discrição, observar o que ele fala. Então, o que ele fala está de acordo com a sua aliança. Ele é um crente, então ele tem uma aliança com Deus. É o que a Bíblia diz, nós somos noivos de Cristo, noivas de Cristo. E eu tenho uma aliança com a minha esposa, com o meu marido. Então a minha fala, para resistir às tentações, é de acordo com esta aliança. Ok? Bom, então, por meio então dessa fala, ele poderia dar testemunho daquilo que ele conhece acerca do Senhor e do seu matrimônio. Aí você vai perceber agora, a partir do verso 3, por exemplo, olhe como Salomão apresenta de forma viva como acontece uma sedução, não é? E por que você precisa dar valor ao que tem, ter o fundamento correto nos lábios para resistir a essa tentação. Olha o que ele diz. Então ele está falando para um homem, então ele traz o exemplo de uma mulher, mas pode ser também a mesma coisa, né? Aplicado às mulheres, então seria um homem. Então o quadro é: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Qualquer dia vá lá no seu João e peça a ele para botar um favo de mel de cabeça para baixo assim. É bom nesse tempo que está quente. Porque aí o mel descola com mais facilidade do favo. E você vai ver uma cena maravilhosa, daquele negócio doce, suave, agradável. Você quer aquilo e ele começa a escorrer assim. É uma cor bonita, é atraente. É atraente. Então, Salomão descreve dizendo o seguinte, não é? E veja que ele faz o contraste entre os lábios do filho crente com os lábios da mulher adúltera. Um tem prudência e conhecimento, o outro tem malícia e sedução. Então os lábios da mulher adúltera, diz Salomão, destilam favos de mel, ou seja, são extremamente sedutores, né? Se apresentam de uma forma extremamente agradável. O intuito é de seduzir, é de fisgar a pessoa, não é? Esse é o intuito, tá? A ideia de destilar o favo, como eu disse, é uma ideia de gotejar algo atraente, né? Sedutor e algo charmoso. Bom, notem um detalhe: se eu não valorizo o meu cônjuge e a minha aliança com o Senhor, então essa sedução, ela despertará em mim uma curiosidade. Qual é o sabor desse mel? Qual é o sabor desse mel? Ele é extremamente atraente, é bonito, ele está escorrendo ali, é uma cor fantástica. Então, qual é o sabor desse mel? Ou seja, você começa a atribuir valor a algo que você não tem, você começa a rebaixar o valor daquilo que você tem, e você começa a considerar a hipótese de que aquilo que é misterioso naquele momento, porque você ainda não conhece, aquilo de fato é deleitoso, é agradável, é sábio para se ter. Deu para entender a ideia? Então, por exemplo, vamos trazer para os nossos dias, não é? Todo mundo aqui já viu e já deve ter visto aí as novelas mexicanas da Marimar, da Maria Mercedes, a Maria, não sei, só tinha Maria ali, né? Usurpadora. Pessoal, sempre tem uma cena de sedução. E em todas as cenas de sedução, a imagem é sempre de uma pessoa que é cativada por alguém, né? Ele se apresenta como sendo algo extremamente perfeito, inatingível, né? Mas que agora você tem a possibilidade de ter.
sempre com palavras e com gestos, né? Com charmes, não é? E sempre cria um mistério. Como é que será a minha vida com aquela pessoa? E o mistério, então, faz um contraste com a vida agora sem a pessoa. Então, agora é problema, é doença, é pobreza. E com o outro é saúde, riqueza e alegria. Mais ou menos essa é a cena, não é? Bom, é exatamente assim que acontece as tentações nessa área, né? E as cenas de tentações nessa área. É a ideia de uma embriaguez com carícias, é a ideia de uma felicidade, de uma alegria, de uma vida esplêndida e farta com aquilo que você não tem, mas que você pode ter. Então está ali. Então, no nosso trabalho, andando na rua, dirigindo, que acontece hoje, você tem pessoas que irão buscar se apresentar a nós dessa maneira, palavras, com gestos, tentando despertar em nós, de algum modo, essa concepção misteriosa de como seria a vida com aquela pessoa, contrastando com a vida que eu tenho com o meu cônjuge e com o meu Deus. Entendeu? E se você for desatento, você vai querer provar o mel que está escorrendo. E aí é quando o problema de fato acontece. Tá? Bom, do verso 4 ele descreve o final de tudo isso. Então ele diz que o final de tudo isso é amargo. O final é algo extremamente amargoso, não é? E a ideia do amargoso aqui, ele vai explorar isso posteriormente quando ele descrever as consequências do adultério, da fornicação, da pornografia. E aqui ele usa então uma planta, o absinto, que ela é uma planta extremamente amarga e ruim ao paladar. Ela é traventa e amarga. Então essa é a ideia que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que a princípio, isso é a realidade das tentações. A princípio ela é sedutora, extremamente encantadora, desperta desejos no coração, ela cria um mistério de como seria a vida com aquela pessoa, mas quando isso é consumado, né, quando a tentação é atendida, o resultado real é algo extremamente amargo e ruim. Esse é o sabor da desobediência, tá? Então, ele deixa isso claro ao seu filho para que ele não esqueça jamais e não seja iludido, né, por aquilo que se apresenta diante dos seus olhos, tá? Então é algo amargo, é algo ruim. Nos versos 5 e 6, ele faz uma mudança na introdução um pouco drástica. Ele deixa de descrever a mulher adúltera e como ela se apresenta, e ele imediatamente passa a descrever a sua personalidade. Então ele deixa de descrever os seus truques e vai para a personalidade da pessoa, tá? Então ele diz no verso 5 que os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. Então a ideia dos pés aqui é uma metáfora para o seu estilo de vida, para o seu caminho. Ele diz que essa pessoa ela tem um caminho que é mortal, que é fatal. Tudo que ela faz está beirando a morte, é sempre em direção à morte. Então essa é a sua personalidade, é as suas ações no seu aspecto moral, está sempre se dirigindo para a morte, tá? Depois ele diz que os passos dela conduzem-na ao inferno. Então é uma pessoa que não tem a menor preocupação com a sua alma. Então o que importa é a vida na terra, né? É o aqui e o agora. Então por isso que ela não se importa em romper com a sua aliança com o seu cônjuge, nem muito menos de ser pedra de tropeço para que outro rompa a sua aliança também, tá? Notem no verso 6 que ele diz que ela é uma pessoa que não pondera
ela não examina, ela não liga para a sua vida. Ela anda errante e nem sabe por que anda errante. Então, ele mostra uma pessoa extremamente tola e que ela não tem, por exemplo, ela não consegue, ela não atenta para as consequências dos seus atos. Ela nem sabe, por exemplo, é uma pessoa que não busca conhecer a sua tolice. Ela vai vivendo aleatoriamente, segundo a inclinação do seu coração. Nós temos hoje em dia pessoas que vivem exatamente esse estilo de vida. Vidas terrenas, vidas no aqui e agora, sem considerarem aquilo que estão escolhendo para si. Eles vão vivendo. Pessoas viciadas, por exemplo, elas infelizmente têm essa mentalidade zumbi da vida. Vai tocando o barco. É uma mentalidade zumbi. Não se importa com nada e vai apenas escolhendo segundo a inclinação do coração. Mas o problema é se o filho também imitar esse comportamento zumbi de vida. Entende? Se ele imitar esse comportamento zumbi e aplicar isso na sua vida, ele infelizmente também vai atender a esses apelos da mulher adúltera e ele vai passar então a praticar isso na sua vida. E nós temos que ter esse cuidado para não imitarmos esse modelo zumbi de vida, mesmo estando na igreja. Nós podemos ser zumbis religiosos também. Vai à igreja, lê a Bíblia quando pode, mas vai vivendo aí, não liga, não mede as consequências, é uma vida meio que morta, não tem a esperança da vida eterna, não considera as coisas da terra segundo as coisas do céu, vai vivendo conforme a inclinação do coração. Então isso é extremamente perigoso e fará com que o adultério esteja mais próximo de acontecer, ok? Beleza. Dito isso então, quero fazer 2 aplicações para as nossas vidas e uma perguntinha para nos incomodar também. Primeira coisa que devemos aplicar em nossas vidas aqui. Nós temos uma advertência contra os pecados sexuais, tá? Dirigidas a homens e a mulheres. Então essa é uma advertência. Bom, então se nós temos uma advertência acerca de pecados sexuais e nós ouvimos essa advertência, então nós vamos dar uma resposta a essa advertência, ou de atendê-la ou de ignorá-la, correto? A questão é, qual tem sido a nossa resposta a essas advertências bíblicas? Antes de respondermos, nós temos atendido as respostas e tal, examine se a sua resposta a essas advertências bíblicas, elas estão sendo dadas segundo as armas espirituais que nós temos, por exemplo, em Efésios 6, ou o fundamento que eu mencionei no primeiro versículo. Porque senão, você pode até achar que está atendendo a essa advertência, mas você está meio que zumbi na sua vida, entende? Então, como nós temos atendido a essa advertência? Um exemplo de atender a essa advertência é: você tem trabalhado para amar mais o seu cônjuge? Veja, amar mais o meu cônjuge não significa me acostumar, por exemplo, com ele e com seus defeitos e fraquezas. Mas há um texto em Provérbios que diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, eu não me acostumo com os erros dele no sentido de ignorar, de ser indiferente, mas o meu amor por ele consegue suplantar, ser maior, cobrir as suas fraquezas. Essa é uma forma de responder corretamente essa advertência.
Porque se eu só ignoro, trato com indiferença as suas fraquezas e os seus pecados, eu não estou crescendo no amor para com ele. Eu só estou me acomodando diante de um pecado. Então, no dia que, antigamente era o Ricardão, né? Vai que algum Ricardo entra na justiça, né, e processa por usar o nome dele indevidamente. No dia que um bonitão aparecer, ou uma bonitona aparecer, essa indiferença com os pecados e as fraquezas do meu cônjuge, ela será a porta de entrada dessa sedução. Por onde a sedução vai entrar? Ele vai procurar uma brecha, e uma possível brecha é a indiferença com os pecados e falhas e fraquezas do meu cônjuge. Entendem? Então, a maneira correta de responder a essa advertência é crescer no amor para com o meu cônjuge. Porque aí, de fato, esse crescimento ele será espiritual, verdadeiro, e será em ações. Eu vou perdoar todas as vezes que o meu cônjuge me ofender, eu não vou ficar guardando lixo no coração. Então, eu não terei uma frecha, né, um buraco lá no muro, para que a sedução, por exemplo, tente passar por ali. Deu para entender? Beleza. Uma segunda forma de atender essa advertência, então, a primeira é crescendo no amor para com o meu cônjuge. Uma segunda forma de atender a essa advertência é crescer na minha confiança bíblica da vontade de Deus. Então veja, certa feita eu ouvi uma história que acho que eu li numa história de um casal que queria se divorciar porque um dos cônjuges não amava mais o outro. Acho que eu li. E aí na descrição desse problema, então a parte que queria se divorciar alegava exatamente o seguinte: não, eu não amo mais o outro, e ao longo da minha vida eu me doei por ele ou por ela, não é? Sempre estive disposto ou disposta a perdoar, a relevar coisas que foram ditas e tarará, mas o fulano nunca vai mudar. E então eu já estou com, acho que era 50 anos na história, eu estou com 50 anos e não quero passar o resto dos meus dias assim. Então, preste atenção nesse relato. A pessoa, ela até pôde, no começo da vida, ela até observou, por exemplo, ela até trabalhou para amar mais o seu cônjuge e colocou em prática alguns princípios bíblicos verdadeiros. Contudo, chegou um momento da vida que ela deixou de se aprofundar, ela deixou de se fundamentar na esperança bíblica verdadeira para a vida. Então, é como se ela tivesse perdido o céu de vista. Então, o que ela considerou foi apenas a sua vida com o seu cônjuge e, entre aspas, o trabalho dela de fé, de viver com ele. Então, ela começou a ignorar quem era Deus, as suas promessas, os seus planos, e o fato de Deus usar pessoas difíceis na nossa vida para nos moldar. Entendem? Então, chegou um momento, certamente uma tentação lhe veio ao coração, em que ela considerou a hipótese de romper com a aliança, porque já não fazia mais sentido. Então, as formas corretas para atender essa advertência, nós vamos crescer no nosso amor e confiança para com o Senhor e a sua palavra. Então, isso significa dizer crer no que não está escrito aqui. Saber que a vida não é só nesta terra, saber que há planos de Deus que envolvem coisas nesta terra e coisas no céu, saber que decisões nessa terra também têm impacto na vida no céu, não é? E crescer no meu amor para com o meu cônjuge. Então eu cresço no meu amor para com ele. Isso é uma forma correta de atender a essa advertência e de nos prevenir contra a tentação do adultério.
Ok? Beleza. Então, lembrem-se disso. Segunda coisa, Tiago capítulo 1, está no nosso horário. Tiago 1, os versos de 13 a 15, Tiago descreve o que acontece no nosso coração, como é o processo de tentação no coração, como se ele tivesse uma máquina para tirar um raio-x da alma, quando ela está sendo tentada. Então o que é que acontece? Então Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, veja que ele descreve a cobiça como se fosse uma mulher que ficou grávida e teve o seu filho. Ou seja, quando o desejo foi cumprido, foi satisfeito, foi realizado, então deu à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago diz o seguinte, não é? Ele diz assim, descrevendo esse processo da tentação no coração. Então, a pessoa sedutora, ela vai se apresentar a nós com as suas artimanhas. E se você não atender essa advertência, você vai sucumbir a essa tentação, porque dentro de você há uma aliada daquela tentadora. O sedutor ou a sedutora, ela tem um aliado, e esse aliado é o nosso próprio coração corrupto. Há uma cobiça, diz Tiago, há um desejo dentro de nós, que é aquilo que eu falei, daquele mistério de como será a vida com o outro, entende? Essa é a cobiça, esse é o desejo, ele está dentro de nós, não é? Bom, então Tiago diz que quando essa cobiça é avivada pelo sedutor, se você não fizer nada para impedir essa cobiça, ela vai crescer e ela vai atender aos apelos do sedutor, e então você vai realizar o desejo do seu coração, que é, nesse caso aqui, o adultério. Uma vez esse adultério sendo consumado, então nasce o pecado, e esse é o pior filho que nós podemos desejar ter, porque no exato instante em que ele nasce, ele mata os pais, é o que ele diz. Na hora que ele nasce, ele mata os pais. Em outras palavras, Salomão disse que o final dessa história, se não for atendida à advertência bíblica, é algo amargo, não é? Como um absinto travoso. Bom, então, essa descrição da sedução e de como ela acontece no nosso coração, ela precisa ser mantida sempre diante dos nossos olhos, para não acharmos, para não atendermos, para não cairmos no erro de achar que nós sempre, ou que nós já amamos demais o nosso cônjuge, e que nós já amamos demais o Senhor, e que não daremos ouvidos ao tentador. Eu sou bom demais espiritualmente, eu amo demais o meu cônjuge, a ponto de que nunca vou dar atenção a isso. Tiago diz, não caia nessa cilada, porque o teu inimigo está fora de você e dentro de você. Então, não ache que você nunca cairá nessa cilada, porque se você um dia achar isso, você vai se descuidar, vai deixar de amar o seu cônjuge e vai deixar então de amar o Senhor, e aí vai ser o momento perfeito para a questão do adultério, ok? Beleza, então o descontentamento é um pecado, mas o que Tiago estava falando e o que Salomão estava tratando, nesse caso do assunto aqui, é sobre o ato praticado em si. Nos pensamentos também são pecados e vão deixar consequências, e a primeira consequência desse pecado nos pensamentos é a própria inclinação para o ato
que será feito, né, ou praticado, tá? Mas foi bom você usar a palavra contentamento. Eu não havia me atentado para usá-la quando falei sobre depreciar, diminuir o valor daquilo que nós temos, né, do nosso cônjuge. Bom, para encerrarmos então, deixe-me perguntar aos irmãos o seguinte: nós damos valor ou depreciamos o que temos, né? Isso nos levará ao descontentamento? De algumas formas. E nós temos visto em Provérbios que os olhos e os ouvidos são as janelas da alma, do coração. Então, o que você vê e o que você ouve, nesse aspecto aqui, vai influenciar você. Então, por exemplo, mulheres casadas, elas precisam ter certo cuidado na leitura de romances. A depender do romance que você leia, você vai ser instruída, instigada, encorajada ao adultério. Filmes de romance, não estou dizendo que não deve ser lido, só que o filme tem que ser assistido, né? Estou dizendo que você não deve assistir um filme de romance. O que eu estou querendo lhe dizer é que quando você for ver aquilo, você precisa colocar um protetor de tela diante dos teus olhos. Você está assistindo a uma ficção, você está assistindo a uma mentira bem contada, televisionada. Então, acorda, entende? Preste atenção. Uma segunda forma que nos leva, isso eu estou falando de coisas de hoje, né? Uma segunda coisa que nos leva ao descontentamento no matrimônio é quando nós começamos a acreditar em mentiras contadas, seja em revistas de mulheres ou nas séries, que é o mais comum hoje. Na minha época de mocidade eram os filmes, não tinha série, né? Eu sou de uma década de macho, de 80, né? Hoje não. Então, o que acontece? Quer dizer, hoje o pessoal também é homem, né? É porque mudou só algumas coisas. Mas calça apertada, na nossa época não tinha isso, né? Mas enfim. Então, o que acontece? As séries, se vocês perceberem, e raríssima exceção, há um alto teor de sexualidade nas séries. E toda essa sexualidade que é apresentada, ela é apresentada sempre levando você a desejar uma sexualidade contrária ao que você tem em termos de prazer, de satisfação e etc. Tá? Então, corte isso. É estranho, por exemplo, crentes assistindo Big Brother, né, que isso é uma fofoca, né? Mas é estranho crentes assistir programas dessa natureza e não fazer nenhuma conexão na alma deles de que aquilo é um pecado. Se expor a coisas completamente tóxicas quanto à sua alma e à sua fé, e fazer isso de peito aberto, né, como se fosse um zumbi espiritual. Então você precisa cortar isso. Filmes, séries, tem uma série maravilhosa, o problema é de quem fez. Se você começa a assistir aquilo, e aquilo de algum modo começa a te influenciar, e começa a colocar descontentamento no seu casamento, por uma proposta de vida que é apresentado ali, você precisa romper com isso imediatamente. Foi o que Jesus falou: é o teu olho que te faz pecar, então você arranca. É a mão, então você corta. Não prossiga nesse caminho, porque esse caminho é pecaminoso. Pastor, então eu não vou assistir nada. Olha, vai chegar um dia em que nós não vamos assistir nada, ou assistiremos tudo. Então, assim, nós vamos tomar uma decisão: ou seguir o Senhor, ou seguir o mundo. Então, estabeleça um crivo de pudor altíssimo para aquilo que você assiste. Altíssimo. Altíssimo.
não é? Pule. Às vezes a série ou um filme tem uma cena, né, de sexo. Então pule a cena. Quando você perceber que algo está errado no ar, você pula a cena. Isso evita você a se expor a algo que é ruim para a sua vida, tá? Isso eu estou falando no que diz respeito aos casados. Aos solteiros, os pais precisam estabelecer regras nítidas, claras, e eles precisam atender à voz tanto dos pais quanto da Escritura sobre isso. A pornografia hoje, ela está legalizada e ela é gratuita e ela está disponível para todas as idades, todas. Então, nós temos um trabalho gigantesco de vigilância nessa área da pornografia. Anúncios, propagandas, né? Essas cenas de sexo nos filmes, isso é pornografia, tá? A nudez das ruas, tudo isso é pornografia. Então, se nós não nos comprometermos a colocar guardas nos nossos olhos, nós iremos nos acostumar com essa pornografia e nós iremos então procurar agora algo mais profundo da pornografia, porque essa primeira parte superficial já foi adaptada, então irá procurar coisas mais profundas, e é uma escada de ladeira abaixo que não tem fim, Então, tanto para os nossos jovens, para os que não são casados, como para os casados, ou para viúvo, não interessa, o princípio é o mesmo. Nós precisamos atender essa advertência, lembrando desses princípios, dar valor ao que temos, nos comprometer com quem temos aliança, nosso cônjuge, nosso Deus, resistir de forma correta às tentações, dar a resposta bíblica para as tentações, tá? E não viver como um zumbi no casamento ou na vida cristã, mas nos comprometer em crescer no nosso amor para com Deus e para com o nosso cônjuge, tomando então essas medidas de prudência contra as tentativas de Satanás e do mundo de nos afastar de Deus e daquele ou daquela com quem casamos. Entendem? Então isso precisa ser feito. Ah, pastor, eu já ouvi isso hoje e passei a vida inteira mergulhado nisso. É possível sair de todo esse lamaçal de pornografia, é possível sair. Dá trabalho, mas há esperança na Escritura para transformar o coração. Então me procure para a gente conversar, estabelecer um plano de ação para sair então desse tremendal de lama que porventura você se encontre. Ah, meu casamento está frio, aqueça ele. Ah, então vou fazer uma viagem. Não. Isso aí é o que nós chamamos de fogo de palha. Pega fogo, acaba. Não. Começa na rotina. E a viagem é o coroamento da rotina, ou seja, o fogo continua. Então, é na rotina, é no dia a dia. É perdoar verdadeiramente, é não guardar mágoa, é suplantar, ou seja, cobrir as falhas, não é, com o amor bíblico, com os mandamentos, com as promessas do Senhor, com as virtudes do outro. Esse é o caminho para aquecer a vida matrimonial. Não há outro, esse é o caminho. No namoro, você namora com os olhos abertos, bem esbugalhados, porque você precisa conhecer o indivíduo, você vai compartilhar a sua vida com ele, você tem que ter certeza se você quer mesmo aquela pessoa, não é? Então, namora-se com uma agenda, para anotar as reações, os pensamentos, as palavras,
a crença do indivíduo, para ver se de fato é crente, ou é um lobo, uma loba, ou se é um crente tolo que precisa amadurecer, porque aí retarda o casamento para ele amadurecer e tal. Então, namora-se com olhos abertos e uma agenda na mão, e vai anotando para poder tratar das coisas. O namoro bíblico não envolve beijo, não envolve abraço, não envolve contato, envolve sabatina, é uma conversa constante, é uma sabatina, sobre os assuntos da vida, sobre sonhos, sobre a fé, é uma avaliação das coisas e etc. Quando se casa, você precisa viver a vida de casamento com os olhos a meia altura. Então, no namoro, olhos esbugalhados, no casamento, a meia altura. Não pode ser olhos abertos, não. O pessoal quer abrir o olho no casamento. Não, aí está errado. Olhos a meia altura. Isso é o que nos capacitará a cobrir os pecados com o amor bíblico e com o amor tributado ao cônjuge, com as suas virtudes. Se eu namoro com olhos fechados, eu ignoro os pecados, né? Não, ele vai mudar, ela vai mudar, coitado. Compra logo uma caixa de lenço que você vai chorar um bocado, né? Aí namora com olhos a meia altura, ignorando as coisas. Quando casa, ó, o olhão, aí meu filho, aí já era, é problema. Então, acho que eu falei para a Nicole, acho que ela deve lembrar. Namora-se a meia altura, namora-se com olhos esbugalhados, arregalados, e vive a vida de casado com olhos a meia altura. É assim que devemos fazer. É fácil? Não, mas podemos viver isso no poder de Cristo, com a direção dele e da sua palavra.